Olá, bom dia, tudo bem? Hoje aqui no Café da Nena a gente tem um convidado muito especial, o nome dele é Igor. E hoje ele veio aqui contar um pouco da história dele, né? E daqui a pouco também ele vai contar um pouco da loja dele, né? Vai colocar aqui para vocês, né? Para conhecer a loja dele, né? Ele mora no Maitá e vocês vão ver agora a história dele. Bom dia, Igor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Olha que bom, né? Veio de tão longe aqui para tomar um café comigo, né? Aqui também está a esposa dele, ela não quis sentar do lado, ela ficou com um pouco de vergonha, mas tudo bem, é normal. Igor, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Conta um pouco pra gente da sua história, se apresente pro seu povo. Amém. Primeiramente, né, quero agradecer, assim, a Deus, né, acima de todas as coisas, também pela essa rica e maravilhosa oportunidade de estar aqui participando do canal Café com Nena. Obrigado, pelo convite do Igor. pastor Marcos, né, e o convite da senhora também, Obrigado. né, Jesus, amém? Que Deus venha abençoar grandemente, poderosamente. E eu sou o Igor, faço parte do Ministério de Nova Jerusalém, né, congrego, sou hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, eu sou líder de célula, né, e no início de tudo, né, vou contar um pouco aqui da minha vida antes de conhecer a Cristo. Tive uns contratempos, né, uma vida meio turbulenta, não nasci no berço evangélico, mas conheci um pouco da palavra, assim, através dos meus pais, e só que aos 12 anos, mais ou menos para 13, eu comecei a conhecer também o mundo, né, através de amigos, né, amigos entre aspas, né, aquelas amizades que Da adolescente, né? Isso, aparentemente parece ser bom, mas quando você mesmo vai se aprofundar, acaba sendo ruim e trágico. Sim. E nesse meio tempo, né, de 12 para 13 anos, eu acabei conhecendo ali as drogas, né, comecei a usar cocaína primeiramente, depois passei a fumar maconha, entre outras cigarro, e quando mais ou menos uns 13 anos, não tinha como me sustentar, né, o vício. Acabei começando a fazer pequenos furtos, comecei também a fazer assaltos, comecei a me envolver com as pessoas do crime, e aonde que mais ou menos entre 14 para 15 anos, eu tive a infelicidade também de já não morar com meus pais. Aí morei na casa de um, depois morei na casa de outro, e assim foi minha vida até que eu morava no Rio de Janeiro. Até que assim eu vim para Santos. Meu pai morava aqui em Santos e eu vim para morar com ele, buscando assim uma melhoria de vida, né, na verdade. Só que não foi bem assim. Quando eu cheguei aqui, né, acabei conhecendo outras pessoas também. Errada. Sim. Errada, né? Tudo errado, mas para que no final desse certo, em nome de Jesus. Então foi bem assim, né? Chegou aqui na Baixada Santista, conheci pessoas também que já praticavam crimes, vim morar dentro da comunidade do Maitá, né, em São Vicente. E ali eu conheci também pessoas boas, também conheci pessoas ruins. Daí já me afastei da escola, comecei ali a praticar mais assaltos, a traficar, né? E minha vida foi assim, na adolescência, acabei indo muito cedo para as drogas, álcool, prostituição, bebida, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, né? E quando eu fiz 18 anos, quando eu ia completar 19, na verdade, eu acabei passando pelo presídio, né? A primeira vez. Na verdade, eu tirei 13 anos de cadeia total, assim. Eita, puxado, hein? Em picado, sim. Passei pela primeira vez como réu primário. Minha família ainda tentou me ajudar, só que na verdade eu não queria aquela mudança, né? Saía, voltava. Sim, da primeira vez eu fiquei 4 anos preso e conheci muitas pessoas lá dentro também, acabei saindo pior, na verdade, né? E fiquei apenas 3 meses na rua. E voltou. Fui preso novamente num latrocínio, daí acabei sendo condenado a 22 anos de cadeia. Fiquei mais uma época preso, mais uns 2 anos, fugi da cadeia e nessa fuga, né, se eu não me engano em 2006, aí dali pra frente, como eu estava foragido, eu fiquei 8 anos foragido, né, e praticando, né, atrocidades, traficando, fazendo muitas coisas ruins, né, as coisas que não vêm agradar ao Senhor,
na verdade eu era escravo do diabo, né? Vivia na mão do que não deve, inimigo, sim. Do que não literalmente, deve estar, né? Devia sim. estar, né? Só que pra mim era uma vida normal, porque também eu não tinha perspectiva de vida. Na verdade, eu olhava pra mim e falava assim que eu era um improvável, o impossível. Até eu conhecer Cristo, né? Que sabendo que Deus é o Deus do impossível, sim, Ele é o Deus do improvável, né? E veio Ele que restaurou a minha vida. Só que para isso acontecer, eu sofri bastante também. Eu usava muita droga, né? Eu traficava pelas madrugadas, só andava armado. E pra mim, minha vida era... Eu tinha um ditado pra mim que eu falava, vou morrer trocando. Então, assim, isso eu adquiri pra mim naquele tempo. Só que foi passando o tempo, daí minha esposa engravidou, né, da minha filha caçula. E foi aonde que eu comecei eu falei, eu tenho que parar de usar drogas, né, pelo menos fazer alguma coisa. Eu usava muita cocaína e foi aonde que eu comecei a... abrir mais a mente, sim, né? Ser responsável, né? Na verdade, eu sem conhecer o Senhor, eu já, antes de sair de casa todos os dias, eu li o Salmo 23, o Salmo 91 e tinha um óleo ungido que eu fui abençoado por um pastor e eu usava isso como proteção, o meu escudo, e ia fazer minhas coisas. E ali, né, eu comecei um certo dia, eu me lembro que meu nariz sangrava muito e eu orei ao Senhor naquele dia, justamente na biqueira. Fui lá e pedi ao Senhor, falei assim, Pai, eu mesmo, tá difícil, eu não consigo parar. E eu sei que sou foragido, sou do crime, mas eu tenho vontade de parar, porque agora também vai vir minha filha e o que eu vou apresentar para ela? Já sou bandido, sou traficante, sou perdido na vida e ainda usando drogas, eu não vou ter nem aquele assim, um momento, né, de pai e filha. Sim. E dali por diante, nesse dia ainda eu fiquei uns dias na biqueira e fui para casa. Quando fui para casa, no meu descanso, Deus veio tratar comigo em sonhos, né? Ele veio como coluna de fogo e veio assim, né, me enrolar totalmente assim naquela chama, eu não conseguia ver a face, mas ali foi um divisor de águas para mim, né? E nesse meio tempo aí, no outro dia quando eu acordei falando isso até com a minha comadre, ela na verdade não acreditou. Ela falou que eu falei, não quero mais fumar cigarro e não quero mais cheirar cocaína. Ela achou bem dizer que era brincadeira, sim, né? Ela falou, mas como assim? Se do noite pro dia, exatamente isso. Decidiu. E quando eu era mais jovem, vou falar um breve relato, eu não gostava de crente. Toda vez que eu estava em alguma coisa, vinha um crente, entregava um panfleto e falava, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. E isso tinha mesmo, e aquilo. Né? E eu falava, pô, esse crente chato, amassava o papel e jogava fora, muitas vezes eu nem lia. E foi passando o tempo e depois da minha conversão, Deus me mostrou o porquê daquilo tudo antigamente. Eu falei, amém, seja louvado o nome do Senhor, né? Então, assim, nesse sonho, ela logicamente que não iria acreditar. Aí eu falei com ela, pô, eu não quero. Eu encontrei com Deus ontem, Deus veio no meu sonho, contei tudo pra ela, né, daquela experiência que eu vivi ali naquela noite e acordei liberto dessa droga. Vamos beber água, né, Igor? Beber um pouco d'água. E dali pra frente, eu mudei a minha trajetória. Eu ficava pelas madrugadas, comecei a ficar de dia e foi indo, passando os tempos, né? Até que eu vivia pelos morros, né, de Santos. E até que um certo dia eu tive uma proposta de vir para o Maitá, retornar, né, para a origem ali do Maitá e tá conduzindo umas bocas de tráfico. E eu fui, nesse meio tempo, falei, pô, eu vi uma oportunidade de estar mais perto da minha esposa também, né, até perto ali, tá acompanhando também a gestão, né, e eu vim. E foi mais ou menos 1 ano e pouco que eu fiquei ali. E em 2014, que eu me lembro que era a época da Copa, novamente eu fui para a prisão. Tava fazendo muita besteira, foi assistir, né, o jogo lá dentro, né? O final.
Final da Copa, né? Foi bem isso. Foi bem Jesus. isso. Mas o livramento do Senhor, né? Pela infinita misericórdia do Senhor, mesmo. que veio me alcançar naquele momento, porque senão eu não estaria nem aqui contando um pouco, né, da minha vida, verdade. Um pouco do meu aprendizado, né? E também contando aqui do que Deus fez na minha vida. É isso mesmo. Então, assim, depois eu entendi, né, que foi um livramento que Ele me guardou, na verdade. E quando eu cheguei lá dentro, sinceramente eu perguntava, eu falava, pô Deus, tava tudo andando, tudo dando certo. No seu, na tua vista, né? Tava certo, né? No meu entendimento, tava tudo... Na tua vista, tudo certinho, né? Exatamente. E aí, né, começou um processo, né, na minha vida. Ainda, logicamente, que eu estava aprontando dentro da cadeia, né? Eu só passei no setor, ficava na faxina, quando não no esporte, sempre ali fazendo as coisas em prol do crime, né? E dentro de um ano eu já parei em 5 cadeias. Oh, Jesus. Minha esposa estava me acompanhando, me acompanha até hoje, né? Sofreu muito também nessa trajetória aí, dessa última vez fiquei 7 anos, né? Foi uns 6 anos e 8 meses mais ou menos. E aí foi todo o processo, né? Conheci também pessoas boas dentro da cadeia, tinham pastores, tinham os presbíteros, né? Diáconos, e também que vinham me lançando a palavra, lançando a semente, né? Que graças a Deus foi regada pelo Senhor, né? E eu vim, assim, mais ou menos em 2018, nada acontecia pra mim dentro da cadeia, porque eu já tinha pasta suja, não tinha muita solução. Condenado, carregado de cadeia. Já tinha um currículo lá dentro, né? Sim. Então, assim, tudo que eu mandava pra fazer, buscando algo em pró, vinha negado. Porque já tinha aquela ficha lá, exatamente, né? Aquela ficha extensa e horrível, né? Tentativa de fuga, tomada de cadeia, fuga do presídio e entre outras coisas. Então, não conseguia agregar em algo bom, tipo fazer um curso, ir na escola, entrar num trabalho. Então, pra mim era descartado. E outra, como minha matrícula era um pouco antiga, né, que era uma matrícula de 2002, então, geralmente, essas pessoas são também meio que descartadas. Aí, quando o diretor, o assistente social olha, fala, pô, é difícil, né, que é uma matrícula velha, então já vê ali aquela ficha extensa. Então, pra mim, sempre foi um pouco mais difícil. Mas aí eu fui conhecendo essas pessoas, pastores que iam pregando a palavra e iam ali apresentando, né, o amor de Cristo. De vez em quando eu participava de alguns cultos dentro do presídio e fui fazendo minha trajetória dentro da cadeia. Até que em 2018, mais ou menos, por aí, 2017 para 2018, né, eu comecei a querer mais, né, saber sobre Deus, sobre Cristo. Conhecer. Sim, já comecei a ler a Bíblia um pouco mais, né? Já li todos os salmos, já li os provérbios e ia perguntando para os pastores, né? E tinha um pastor lá que ele era muito amigo meu, quando eu estava na cadeia na penitenciária de Casa Branca, né? Que foi ali todo o processo de mudança ali, né? Que já começou o pontapé inicial de ferver no meu coração de estar buscando. E eu profetizava sobre a minha vida e eu nem sabia, porque eu falava assim, muitas vezes as pessoas falavam, né, pô, aceita Cristo, eu falava, pô, eu só vou aceitar Cristo se eu sair daqui, chegar lá fora e ele falar que eu tenho que seguir ele. Então eu já profetizava sobre a minha vida sem saber. E ali foi indo, foi passando o tempo, né, e um dia os pastores falaram que ia vir uma família cristã da rua e tal, ia pregar ali. E fomos convidados ao culto e eu fui. Falou que ia vir um menino que pregava bastante e tal, um menino de 9 anos. Falei, amém, vou lá dar uma olhada, né, ver, conhecer um pouco. Cheguei lá e desceu o fogo do céu, o menino foi usado grandemente. E ali, quando fazia o apelo, né, eu sentia só que eu falava, meu orgulho, meu achismo, agora eu meu ego. Eu falava, não, quando eu sair, então... Na próxima que ele vê, eu vou. Mas, é bem assim, né? Assim, é bem assim que todas as pessoas falam, né? Quando o pastor fala, quem quer aceitar Jesus, ele fala, não, hoje, agora não, daqui a outro dia eu vou, no outro eu vou fazer alguma coisinha, depois eu... Então, e assim foi indo, né? E também iam lá os pastores de outra congregação, ia lá, levava os folhetos, né? Toda sexta-feira eles iam, levavam o jornal tal para você ler, pregava, orava. E beleza, eu comecei a participar disso, chegou um certo momento que eu
eu falei, pô, eu vou dar um sossego de ficar fechando no setor, né, fechando em faxina, essas coisas assim. E fui lá conversar, né, com a rapaziada lá pedindo um ausentamento e tal, porque eu queria mesmo, sim, ter um tempo pra mim, tipo, buscar outras coisas, ver se eu conseguia um trabalho, ver se eu conseguia fazer um curso, porque eu já tava já há muito tempo já, eu falei, cara, todo mundo vai embora e não chega a minha vez. Ficando, né? E eu pensei, pô, tô carregado, vou acabar mofando aqui dentro, né, que daqui a pouco aí, tipo, na lei do homem, é X dia, mas tudo lá dentro pode acontecer e aumentar também. Aí eu falei, não, vou procurar, né? E ali eu peguei, fui lá, conversei com todos lá e graças a Deus deu tudo certo, consegui me ausentar. Aí foi nesse meio tempo que eu comecei a procurar os benefícios, né? Tipo, fazer uma folha de bola, que eu já costurei muita bola na cadeia, né? Você sabia costurar. Aí consegui a folha, aí já consegui fazer um curso, né? Consegui também fazer... o curso PET, que agrega ali para você conseguir montar seus benefícios, né? Assim, já foi melhorando as coisas. Em 2018, os pastores lá, eu morava bem do lado da cela que era a igreja, as 3 últimas era a igreja, e nós morávamos na quarta do fundo para cá. E eles falaram que ia fazer uma campanha. Aí eu falei, pô, campanha, beleza, nós éramos em 14 na cela. Daí nós conversamos entre nós e beleza, quem está disposto a participar, quem não quiser, amém. E ali, né, eu e mais 5 pessoas tomamos esse propósito aí, entramos nessa campanha, sim, e começamos a fazer essa campanha. Aí todo sábado era dia da limpeza, né, que no outro dia era a faxina, e ali vinham os pastores orar na cela, e nós tínhamos que estar ali presente e tal, orávamos e tal, e beleza. Desses 5, 3 foram embora, pessoas que também eram carregadas de cadeia, e assim, o trabalhar do Senhor foi o de repente rápido, de Deus, sobrenatural ali verdadeiramente. E ali, né, ficou eu e mais um rapaz, o nome dele é até Ricardo, né, ele é meu amigo ainda, eu converso com ele, hoje, graças a Deus, tô lançando a semente para que também ele seja salvo, mas já tá trabalhando, já tá nos caminhos, né, buscando ao Senhor, temente a Deus, né, então assim, e ficou eu e ele, e do propósito, eu falei, irmão, será que agora vai chegar a nossa vez? Ou eu ou você. Ele falou, vai, em nome de Jesus, nós vamos sair, beleza. E quando foi em 2018, as coisas começaram a andar. Conheci uma pessoa que tinha um advogado e falou que esse advogado, né, era bom, que ela conseguia quebrar faltas e tal, que ela era uma boa no que ela fazia. E apresentou para minha esposa e tal, eles conversaram lá e ela entrou no meu caso. Quando ela entrou no meu caso, aí ela já arrumou alguma forma lá de que eu consegui já entrar num recurso de benefício. Ela foi, juntou toda a minha papelada com já o que eu já tinha tirado no passado, juntou tudo, fez uma remissão, né? E com a minha remissão, contou os dias, né? Abateu lá e tal, ela conseguiu dar entrada nesse... Só que eu desacreditado, né? Eu falei, beleza, se for isso mesmo... E daí foi passando o tempo, meu processo começou a andar e daqui a pouco veio a remoção, né? Em 2019, se eu não me engano, veio a remoção e dali eu fui removido para a colônia, né? Quando você está na colônia, mais ou menos assim, você já está quase apto a estar, né, pegando a sua liberdade definitiva, né? Lógico que ainda tem um processo a ser seguido. E beleza, só que chegou na colônia, eu comecei e eu fiz com bastante coisa errada ainda, isso é fato. Cheguei em colônia, né, porque é campo aberto. E cheguei, ainda fiz umas coisas erradas, mas já tinha conseguido um trabalho e logo eu comecei a ir nos cultos também. Lá tinha culto de domingo, aí eu ia nos cultos. Aí teve um dia, um rapaz me chamou, pô, vai ter um culto grande aí, vai vir uns pastores lá na rua e tal, 17 pastores, isso e aquilo. Eu falei, vamos lá, né? Vamos lá ver, vai. Chegamos lá, pensa num lugar lotado, que só tinha 2 lugares lá justamente para nós, esperando. Já preparado. Reservado. Já preparado. Deus é tremendo. Aí, beleza, fomos. Vamos sentar. Sentamos, e os pastores pregando e tal. E ali do altar foi liberada aquela palavra, né? O pastor dizia assim que
Você que pensa que é improvável, você que pensa que é um caso impossível, um caso perdido, eu também já estive aí. Aí, tá vendo? Hoje eu estou aqui pregando para vocês e começou a falar um pouco ali, eu fiquei olhando e falei, essa palavra é para mim. Eu falei, pô, então Deus vai trabalhar. Aí beleza, cheguei, orei ao Senhor, né? Depois acabou a visita, tudo, fui lá na cela quietinho, orei ao Senhor, né? Comecei a orar, buscar mais. Nessa época eu já tava orando e tal. Tava mais firme, né? Tava buscando mais um pouco. Firme. Mesmo fazendo as coisas erradas, mas eu tava assim, com o coração mais aberto. Foi aonde que veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, aí já era. Aí eu falei, agora já era, agora é tirar a cadeia. Agora ninguém vem mais mesmo. Falei, não vai ter o que fazer, é tirar a cadeia. E eu tinha que ficar ainda mais 5 anos na cadeia, na lei do homem. Só que na lei do Senhor, ele foi lá e me libertou 5 anos antes. Eu fui, fiz um propósito com Deus, orei ao Senhor, fui lá, fui em mais um culto. Nesse culto, o pastor falou, né? Você que está orando ao Senhor, está buscando e verdadeiramente acreditar, Ele vai te tirar daqui, Ele vai te libertar. E minha oração era justamente para isso. Eu falava pro Senhor, eu olho a grade ali, se eu pular eu já estou na rua. Eu sou fujão. Então, se o Senhor existe, me tira desse lugar. Me tira desse lugar. Eu prometo que eu vou seguir os seus caminhos quando eu sair. Essa era a minha oração. E nesse dia eu fui lá e orei novamente. Quando eu orei, beleza. Foi passando os dias, pandemia, eu falei, agora já era. Só que eu esqueci, né? Que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E Ele se inclina na oração, né? Sim. Então ali, com os ouvidos atentos à minha oração, Ele veio me abençoar. Aonde que o processo foi andando, minha esposa, o rapaz indicou uma advogada. E ela tinha tirado o irmão dela num BO semelhante ao meu. E ali ela falou, cara, me chamou lá, né, e falou, eu consigo te tirar daqui. Falei, amém, mas eu não tenho R$1. Ela falou, não, mas beleza, fica tranquilo, quando tu sair tu me acerta, vou conversar com tua esposa, ver o que ela pode dar lá. E ali eu já entro no teu caso. Eu falei, tudo bem então. E daí ela entrou no caso, conseguiu lá reverter o processo via de computador, essas coisas assim, né? Que é um caso que anda mais rápido. E dali, meu processo começou a andar. Mesmo na pandemia, foi incrível. Deus é demais, Deus é tremendo, ninguém entende ali, né, o trabalho do Senhor. Ninguém pode entender, só Ele. E o engraçado que eu falava pra rapaziada assim, pô, tenho que ficar aqui mais 5 anos. E quando eles viram, cantaram Minha Liberdade assim, de repente, eles falaram, pô, tu falou que tinha que ficar mais 5 anos, irmão. E já vai embora? Já tá indo. Falei, glória a Deus, louvado seja Deus. E eu fiz uma promessa, falei, não olho nem pra trás pra mim não voltar mais pra esse lugar. Tá certo. Seguir em frente. E beleza, nesse caso eu sairia agora, em 2025. Meu Deus. E aonde que Deus, ouvindo minhas orações, Ele me libertou em 2020. 2020, no Dia dos Pais, aí veio lá meu nome e eu ganhei a liberdade. Que né? Benção. E graças a Deus, e hoje estou aqui, né, pela infinita misericórdia que me alcançou. Ali, beleza, eu saí da cadeia, tal, graças a Deus, fiquei feliz pra caramba, minha família, todo mundo feliz. Só que é aquilo, o ser humano é ingrato, né? Acabei me esquecendo da promessa que eu fiz, acabei ali, porque aí eu já tava no mundão, campo aberto, falei, já tava vendo outras coisas. E ali eu não fiz nada do que eu prometi, nada do que eu orei. Comecei a ir pro caminho errado. E desse caminho foram apenas 3 meses, né? Que eu consegui ainda, fiquei aqui, fui ali, comecei a fazer umas coisas erradas. E daqui a pouco, né, e Deus permitindo, daqui a pouco Ele entrou com a mão dele. E ali quase eu vinha perder minha família, né? Tivemos uma briga feia, quase que, tipo assim, eu já saí de casa e já tava ia pros morros, ia pra algum lugar. E nesse dia eu encontrei um amigo que ele falou, não, fica ali, tem uma casa ali, eu aluguei, não tô ficando lá, tu fica lá por enquanto, né? Até você se esfriar, eu tava bêbado nesse dia também. E eu falei, não, beleza, então eu vou ficar lá um pouco lá. Aí peguei, fui no meu irmão, peguei lá um colchãozinho com ele, limpei a casinha e fiquei lá. E ali, né,
comecei a conversar com Deus. E nessa conversa com Deus, eu perguntava, falei, pô, Senhor, estava tudo indo bem, e o porquê aconteceu isso? E ali foi quando verdadeiramente eu já tive um encontro com ele, né? E ele, se revelando em espírito, veio e me disse que ele falou assim, que aquilo que ele me prometeu, ele cumpriu. Então, para me cumprir o que eu prometi a ele. E ali eu me derramei, não aguentei, me ajoelhei e chorei bastante, né? Pedi perdão e fui lá no meu irmão no outro dia, conversar com ele, falar com ele, pô, irmão, eu não quero mais, né, ser parte do crime, eu não quero mais, eu vou doar tudo que tenho, sim, quero renunciar, né? E ele falou, cara, tu tem certeza? Meu irmão já estava em Cristo, já fazia um ano, mais ou menos, um ano e pouco. E eu falei, eu tenho certeza. Ele falou, cara, pensa direito. Olha, que até meu irmão, o inimigo usando o irmão. Não, ele falou, porque assim, devido que ele já me conhecia, ele já sabia que eu era meio abilolado, meio doido. Então ele falou, cara, pensa direito, porque não é brincadeira. Você entrar, né, pro cristianismo, você aceitar Cristo. Depois então, sair. Isso, depois você tem que estar tal, mas eu posso te ajudar. Eu falei, cara, o que você pode fazer? Ele falou, não tenho muita coisa, mas eu tenho Cristo para te apresentar. Eu falei, amém, então é esse Cristo que eu quero. Ali nós oramos juntos, né, que até meu irmão Willie Johnny, oramos junto, entramos num propósito de oração. Ele falou, então tu venha todo dia de manhã na minha loja, né, ele trabalhava com a loja de celular, e ele já foi me ensinando ali, e nós todo dia ia lá, tomava um café, orava ao Senhor. E a palavrinha. Isso, ele lia a palavra, já, ali nós fomos já o tratar do Senhor, né? E ali eu comecei, né? Lógico que no início assim, sem muito entender, tipo, eu tava meio Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Mas isso por um lado foi bom, por quê? Porque eu pude realmente olhar e ver assim que as coisas do mundo não me pertenciam mais. E eu comecei a ir nas células, comecei a participar das células, e durante minha conversão, aquele mês inteiro da palavra das células, eu ia nos cultos ao domingo, se confirmava no culto. E era bem assim. E eu falava com a minha esposa, né? Pô, não quero ir mais no culto, né? Porque parece que o pastor lá só fala as coisas pra mim. E beleza, até que um dia ela falou, não, tu não quer ir? Amém, vou respeitar. Só que um dia, na segunda-feira, eu fui orar ao Senhor, e ele falou assim pra mim que o problema não era as pessoas, o problema era eu. Ele falou pra mim ir na casa dele pra me ver o que ele ia me mostrar, a honra e a glória dele. E eu falei, então beleza, eu vou. Fui, conversei com ela, ela até estranhou, falou, tu falou que não ia, agora tu vai? Eu falei, eu vou porque Deus falou pra mim ir lá. E quando eu cheguei lá, eu fui realmente assim, abraçado pelo Espírito Santo, foi muito bom. E dali pra frente, né, eu comecei a ir, as irmãs foram em casa, orar. Essa semana também foi uma peleja, porque o inferno já viu que estava perdendo. E ali, quando elas entraram na minha casa, senti uma presença enorme. E ali mesmo na sala da minha casa, eu aceitei Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Fui lá no culto à noite, né? Declarei, né, que Ele é o único da minha vida. E ali, graças a Deus, né? E eu fui num propósito, né? Entrei no propósito com o Senhor e conheci ali o amor verdadeiro de Cristo. Comecei a caminhar, né? Comecei a trabalhar na obra do Senhor, né? E Ele veio me colocando em cenários que às vezes eu olho e falo, pai, eu não mereço. Mas eu te agradeço porque quando eu olho para trás e vejo, né, tudo aquilo que eu passei, hoje em dia serve até mesmo para edificar vidas, sim, né? Sim. Através do testemunho. E eu gosto de apresentar a palavra do Senhor, apresentar o que Ele fez na minha vida, né? E eu sempre gosto de falar para as pessoas, né, que da nada... onde Deus tirou, né, também, né? Sim, que isso aqui é bom, nada, né, nem ninguém nesse mundo, né? Sim. Me preencheu igual a presença de Jesus Cristo. Então eu gosto sempre de apresentar e foi lindo, né? E nesse tempo, eu tô mais ou menos quase 4 anos, né, caminhando em Cristo. E hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, eu sou líder de célula, tenho nossos discípulos lá, faço parte ali do Ministério Nova Jerusalém, né? Estou congregando lá e assim, sou servo do Senhor, sou filho do Senhor, eu amo trabalhar na obra dele e hoje ele, assim, restaurou a minha vida, né? Verdadeiramente, restaurou a minha casa, restaurou a minha família. Eu sempre declaro, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele me abençoou com o trabalho, né? Hoje eu tenho
2 lojas de celulares. Ai, que benção. Para a honra e glória do Senhor. Deus é né? bom. Trabalho como técnico em manutenção de celular. E assim, tudo que ele fez na minha vida, né? Sou muito grato, toda a honra para ele, né? E tudo ainda que eu puder fazer, assim, para sempre estar, né? Buscando, sempre estar apresentando, sempre lançando uma semente, né? E sempre igual a ordenança do Senhor que nos deixou, né? De ir de pregar o evangelho a toda criatura. Também gosto muito de fazer, né? Gosto de evangelizar na rua, até mesmo, né? Quando nós vamos evangelizar, eu gosto de falar para as pessoas, falo, cara, porque às vezes tu vê aquela pessoa naquela situação. Sim. E ela fala, pô, eu sou improvável, eu sou impossível. Eu falo, amém, eu também fui assim, irmão. Eu era improvável, eu era impossível, mas com a infinita misericórdia do Senhor, o amor incondicional dele, ele é o Deus do impossível. Ele gosta justamente dessas pessoas, que ele te tira do lamaçal, do charco de lodo e te coloca no lugar de honra. Verdade. Então, assim, eu gosto de pregar sempre isso, gosto de apresentar, né? E eu falo assim para as pessoas, né? Você conhece o milagre de Deus? Aí muitas pessoas falam, não. Eu falo, então aqui está o milagre na sua frente, eu sou o verdadeiro milagre, entendeu? Quando eu olhava para trás e falava que eu era nada, que eu era o impossível, que eu era o improvável, Deus me mostrou que tendo uma vida em Cristo, para ele nada é impossível, que ele restaura, ele cura, ele limpa. Eu costumo dizer que Jesus Cristo não é o remédio, e ele sim é a cura. E a cura verdadeira, mas para isso nós temos que dar o primeiro passo, entender o verdadeiro propósito do Senhor, né? E assim, é maravilhoso estar em Cristo. Eu amo o que eu faço, né? Todo dia eu glorifico o santo nome dele pela oportunidade que ele me dá a cada dia, né? De estar pregando a palavra dele, de estar apresentando o que ele fez sobre a minha vida, o que ele está fazendo, né? E o que ele ainda vai fazer, porque eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, verdade. Então só glorifica, exalta o nome do Senhor. É verdade, Estou né? muito feliz também de estar aqui podendo compartilhar um pouco, né? Que assim, através desse testemunho, desse breve relato, que também possam alcançar outras vidas, que às vezes a pessoa se olha e se coloca mesmo naquele lugar de nada, que não pode, que não consegue. Hoje mesmo de manhã eu falava de Cristo para um amigo e falava isso para ele. Ele falou, pô, cara, eu não consigo. Eu falei, então, mas é isso que o inimigo faz. Ele fica ali na tua orelha, dizendo que você não é capaz, que você não pode, mas Deus capacita. Comecei a falar para ele, eu falei, você tem que orar por você mesmo, pedindo libertação, porque ele é o Senhor que é o Senhor dos exércitos, ele jamais perde uma batalha, ele é general de guerra, então entenda isso. E ele ficou assim e tal. Aí eu falei, amanhã você venha de novo de manhã. Vem na célula, em nome de Jesus Cristo. Vai pra célula. Essa vida seja salva para Cristo Jesus. Sim, então aí eu falei com ele, se quiser entrar num propósito de oração, porque ele também já conhece um pouco da minha vida passada. Só que eu gosto sempre de apresentar. Eu posso ler um versículo aqui? Pode sim. Um versículo base, né? Que eu sempre tenho aqui no meu testemunho, que se encontra aqui no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5:17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é o que eu tenho para minha vida. Esse versículo me edificou bastante. No início, né, meu pastor Paulo, ele me orientava sempre, ele me apresentou esse versículo, eu não conhecia, e através desse versículo eu comecei a ler, entender e me aprofundar cada vez mais, né? E cada vez que eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo assim a transformação do Senhor na minha vida. Lógico que nós somos errantes, somos falhos, mas Deus vai te aprimorando, vai capacitando, né? Vai te moldando, exatamente essa palavra, vai te moldando, e é sempre bom estar na mão do olheiro, né? E é maravilhoso estar em Cristo Jesus, eu amo isso. Olha que bênção, né? Olha que testemunho forte, né, gente? Também teve aqui uma pessoa, né, o meu esposo, ele também contou um testemunho dele, não sei se tu conhece o testemunho do meu esposo, né? Também é um pouquinho forte, mas é que bênção, né, esse testemunho, né, que Deus fez na sua vida, né? Restaurou tudo. Restaurou verdadeiramente. Até a sua esposa foi uma mulher sábia aí. Mulher de oração, ela, uma mulher sábia, né? Porque se fosse outra, não, vou ficar mais não quero mais não, sabe aqueles, né? Sim, mas ela confiou, Deus, acreditou, né? Sim. É isso mesmo, né? E Deus é bom, Deus é bom demais. Deus é fiel. Cristiano, obrigado por esse café da manhã, tá? Que você veio aqui tomar comigo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família cada vez mais, tá? E aqui o convidado é que ora. Amém. Então você vai orar pelo meu canal, pelas pessoas que vão assistir.
e por todos. Amém. Eu que agradeço pela rica e maravilhosa oportunidade, né? Agradecendo primeiramente ao nosso bom Deus, né? O Eterno. E assim também agradecendo a vocês, né? Pelo convite do pastor Marquinhos, pelo convite da senhora, né? Que esse canal seja canal de bênçãos, né? Que venham ali alcançar outras vidas, que através dos testemunhos aqui que são dados, possam edificar as vidas, para que essas vidas também, assim, verdadeiramente possam ter um encontro com Cristo Jesus, né? E para aquela pessoa, né, que acha que é impossível, que às vezes não vai dar certo, acredite em Deus, tenha fé, faça propósito, faça voto no altar, que Deus é fiel de cumprir. Verdade. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a vida de cada um. É verdade. Então eu agradeço em nome de Jesus. Obrigada. Vamos orar. Vamos sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, todo-poderoso e eterno Deus, viemos aqui primeiramente te agradecer por mais um dia abençoado sob a sua presença, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor venha, papai, abençoar esse canal, abençoar essa família, papai, a cada novo dia, derramar chuvas de bênção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, agradecemos, papai, por o Senhor ter nos alcançado, papai. Obrigado, papai, pelo seu amor incondicional. Somos felizes e gratos de estar em Cristo Jesus, te louvando e agradecendo o seu santo nome a cada novo dia, papai. Em nome de Jesus, que esse testemunho, Pai, venha também edificar outras vidas, venha alcançar, papai, vidas para que essas vidas sejam salvas através de Cristo Jesus, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que a sua infinita misericórdia que veio me alcançar, que também alcance essas vidas, Pai, para que o Senhor venha limpar, venha tratar, restaurar e restituir tudo aquilo que foi perdido, meu Deus. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.